Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Fabeta, criador de conteúdo deste canal. E hoje tem análise e gameplay do jogo Destroyer The U-Boat Hunter. É isso aí. Galera, esse jogo foi cedido pra gente pela Daedalic, então bora lá conferir esse game, beleza? Vamos lá, eu não sei se dá pra jogar no controle, vamos ver aqui. Bom, aqui no menu não dá pra mexer no controle. Daqui a pouco vamos ver aqui se no modo de batalha dá pra ver. Esse jogo ele tá em português, tá? É um ponto muito importante. Ele tá traduzido para o nosso idioma, né, gente? Vou baixar um pouquinho essa música que tá muito alta. Bom, aqui a gente vai jogar na qualidade mais alta, tá? A gente vê o jogo. Bom, vamos lá, vamos pro tutorial. Tem opções de teclado? Não, não tem. Não tem. Somente configuração de qualidade e tal. Bom, vamos lá. Vamos fazer o tutorialzinho aqui. Eu não joguei ele ainda, tá? Tô jogando ele... Tô tendo o primeiro contato com o jogo aqui nesse vídeo. The Battle of the Atlantic took place in the 1940s. During that time, most U-boats were still diesel-electric and so could not stay submerged for prolonged periods of time. Therefore, you're very likely to detect them on the surface using radar before they close in for the attack. Once a U-boat submerges, you can no longer detect it using radar, and you will have to use sonar instead. Unlike radar, the sonar of the 1940s had to be pointed in the appropriate direction in order to detect the enemy. Bear that in mind when you lose radar contact with the enemy. And, most importantly, remember this. Radar works only for surfaced contacts, while sonar works only for submerged contacts. Last but not least, the 1940 sonar also has a dead zone right under your destroyer, which is crucial to remember. The most important thing you need to understand, however, is that everything at sea is ruled by the compass. Consequently, every instrument, report, and command also refers to it. It works just like the clock, with 000 or 360 at the top, 090 on the right, 180 at the bottom, and 270 on the left. These three-digit codes are called bearings, and they refer to the cardinal points. 000 or 360 is the north, 090 is the east, 180 is the south, and 270 is the west. So, if there is a contact at bearing 090, it means that it is located east of our position. This system allows the crew to quickly exchange information regarding where the enemy has been detected, what course to take, and so on. Once you understand it, it quickly becomes second nature. In summary, the most important information for you will always be the position of the currently tracked enemy, which is given in bearings, which direction, and ranges, how far away from your position. The last thing you need to know is how to execute a successful depth charge attack. The problem consists in hitting a moving object in 3D space with a weapon that has a considerable delay between being fired and hitting the target. In general, the attack has to be made in such a way as to drop the depth charges with a lead ahead of the U-boat's bow. Parece complicadinho, hein? Muita informação, cara. What is more, the depth charge fuse must be set for shallow, medium, or deep. Bear in mind that the deeper you set the fuse, the longer it takes the depth charges to reach the set depth. The optimal time to drop depth charges is calculated by an analog computer called the Tactical Range Recorder. It measures the speed of closing the distance between your destroyer and the target, and will help you to decide when to give the order to fire. Because of that, pay close attention to what the tutorial says about using the TRR, as it will make the difference between success and failure.
In reality, the chances of hitting a U-boat with depth charges were rather slim, but due to the devastating effects that even close misses had on the submarine's morale, harassing and suppressing the U-boat was often enough to make its crew abandon further attack attempts, at least for some time. Now that you understand the most essential facts about anti-submarine warfare in the Second World War, you can proceed with the tutorial. Caraca, é muita informação, cara. Cara, é muita informação. E se esse jogo não tivesse legendado por português, né, mano? Seria difícil de entender. Realmente seria bem complicado. Ele estando legendado já é complicadinho de entender, porque é muita coisa, né? Principalmente pra gente pra mim, que sou leigo, né? Nessa parte de marítima, tá? Boas-vindas ao tutorial. É na pasta disso que você controla as manobras do contratorpedeiro. Vamos começar controlando a velocidade, e para isso usamos o telégrafo. Cara, esse aqui é igual do Titanic, né? Você puxa o negócio lá, né, mano? No momento estamos navegando adiante a 1/3. Clique em força padrão adiante para aumentar a velocidade. Tá. Força padrão seria o quê? All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Standard. Então, força padrão adiante. Velocidade. Aqui embaixo mostra a velocidade. Assim que você faz. Observe como a nossa velocidade está subindo de 8 para 25 nós. Vai subir na velocidade aos poucos, né? Você pode escolher diferentes opções de velocidade, mas atenção, pois não poderás acionar toda a força adiante, nem força máxima adiante. Certo. Você também pode acessar o telégrafo em qualquer outra posição pressionando W ou S. Ah, entendi. É a opção de ir para frente e para trás, né, dos jogos padrão. WS. Quando o telégrafo aparecer, clique nele, selecione a velocidade desejada ou continue pressionando W ou S para mudar sua seleção. Certo. Pressione S e selecione adiante 1/3. Em seguida, pressione Enter para confirmar a velocidade desejada. Engraçado que aqui, mano, quando você aperta S, ele sobe para cima, não é o padrão tipo W para cima e S para baixo. É inverso, cara. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. A bússola no momento exibe o rumo 000, no norte magnético. Os rumos estão relacionados às marcações, portanto, se seu rumo for 000, isso significa que você está indo exatamente para o norte. Algumas formas diferentes de governar o navio. A primeira por meio do leme, que funciona como o volante de um carro. Certo, aqui, né? Clique no botão esquerdo no mouse e segure arrastando completamente para a esquerda. Rudder 20 degrees left. Hard left rudder. Certo. Aye, sir. A gente está virando, está mudando nossa posição, né? Observe como o indicador do leme muda de posição. Muito bem. Agora estamos virando para bombordo. Bombordo, este bordo é bem complicadinho, né? Outra forma de governar é clicando no indicador do leme. Isso é muito útil para manter o giro do contratorpedeiro a determinado raio. Como assim? Outra forma de governar é clicando no indicador do leme. Aqui, a gente Hard clica right aqui. rudder. Hard right rudder. 0. Aye, sir. Steady as she goes. Certo. 0, ele Steady on aqui, course. 3, 1, né? 6. Você também pode governar em qualquer posição pressionando A ou D. Pressionando qualquer dessas teclas várias vezes para selecionar como a curva vai ser fechada em seguida. Pressione Enter para confirmar. Tá. Aqui a gente pode, tipo, a direção. Se eu quero virar muito a esquerda, a mão bordo, eu clico aqui no 35, ele vai virar o leme aqui ao máximo, né? À esquerda, ao bombordo.
E se eu desejo que ele siga em frente, né, que ele pare de virar para a esquerda, eu venho aqui no 0. Aí ele vai direcionar para frente. Então aqui nós vamos testar aqui, né, o A e o D que ele está falando. Ó, como podem ver aqui, a seta vai mudando, né? Ele pediu aqui, vire para a direita pressionando D, selecione 20 graus e confirme. Tá, 20 graus. Rudder 20 degrees right. Rudder 20 degrees right. Aye, sir. Muito bem. Outra forma muito conveniente de mudar o rumo é digitá-lo. Ah, a gente pode digitar também. Mas, pô, aqui é a quantidade de graus, né? Eu acho. Não sei. E aqui... Bom, eu não sei. Posso estar falando bobagem, né? Bom, a gente vai ter que ir pro 010, né? New course 010. Course 010. Aye, sir. 010. Muito bom, agora você sabe manobrar. Vamos ao procedimento de ataque. Dizer que eu sei manobrar é uma palavra muito forte, né, mano? Mas estamos aí, né? Surface Isso radar mesmo, has a new contact. Bearing Nossa. 037. Range 2,900 yards. Bridge combat. New surface contact from radar. Bearing 037. Range 2,900 yards. I designate contact. Able. Time 010. Um submarino inimigo foi Contact detectado. able. Now bears 037. Para atacá-lo primeiro, vamos dar uma Range olhada no indicador da marcação do alvo. yards. Eu não consigo pensar, mano. Tem coisa muito falando no meu ouvido. Esse dispositivo é muito útil, pois exibe a silhueta do nosso navio. Deixa eu reler de novo, porque eu me perdi na leitura aqui. Um submarino inimigo foi detectado, tá? Pra gente tacar ele, Contact primeiro nós... able. Now bears 035. Range 2,600 yards. Aí, colega, já vamos já. Primeiro vamos dar uma olhada no indicador da marcação do alvo. Esse dispositivo é muito útil, pois exibe a silhueta do nosso navio. A marcação atual do alvo em relação a ele no anel giratório é o norte magnético. As 3 linhas partindo do centro. Não entendi muito bem. Contact able. Now bears 034. Range 2,600 yards. Tá mudando a posição, né? Basta olhar rapidamente se alinhar a marcação do alvo com a proa da silhueta no navio, será na direção correta. O seu operador de radar. Tá, a gente vai ter que ajustar isso aqui para ficar reto. Now bears 033. Range 2,600 yards. Cara, é um jogo complexo, cara. Não é um jogo simples, não. Isso aqui é pra você quebrar a cabeça mesmo, mano. Vamos usar essas coordenadas e o indicador de marcação do alvo para reduzir a distância e chegamos a 2.000 jardas do alvo. Aumente a velocidade. Able now bears 033. Range 2,600 yards. Calma aí, colega. Aumente a velocidade de manobra até o contato able. Até que o contato able esteja à sua frente. Ouça o operador de radar e ajuste o rumo de acordo com o que ele disser. Ou observe a indicação na marcação. Tá. Aí no caso aqui, né? Contact able now bears 032. Range 2,600 yards. Ele pede que o quê? Aumente a velocidade, tá? Então a gente vai All aqui. engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Contact able now bears 031. Range 2,600 yards. 031. Course 031. Aye, sir. Eu não tô entendendo muito bem, cara. Esse negócio dessa marcação aqui em cima aqui, velho. Porque ali ele meio que estabilizou, né, mano? Now bears 029er. Range 2,500 029. yards. New course 029. Course 029. Aye, sir. O que eu vou ter que fazer aqui? Vamos usar essa coordenada de indicação. Tá, eu vou ter que virar All mais engines pra... ahead 1/3. All engines ahead 1/3.
Contact yes, Able he goes. now bears 028. É Range lógico que tem que se treinar mais, né, 2,300 mano? yards. Vamos lá. Uma boa dica para os iniciantes é ouvir o operador do radar e ajustar o rumo à marcação informada. Eu ajustei, né? Mas, enfim. Seguir esse rumo é a forma mais fácil de se aproximar do inimigo, certo? Contact Able now bears 026. Range 2,200 yards. Antes de deixar o paradiso, você pode querer dar uma olhada em torno, segurando o botão esquerdo do mouse e movendo. É possível fazer isso em qualquer estação para examinar os arredores. Entendi. Contact Able now bears 024. Range 2,200 yards. Consigo fazer mais. Agora vamos passar para o centro de informações de combate e analisar equipamentos usados para registrar inimigo. Cara, eu não cheguei nem a entender aquela parte do paradiso ali, do cenário, tá ligado? Contact E ele já vai now jogando mais bears tutorial em você, cara. 023. Range 2,200 yards. E não é como os tutoriais assim que você vê por aí, né? Que você fica ali tempo e vai passando e você pode fazer, né? Aqui você perdeu a meada aqui, já era. Contact Able now bears 021. Falando- Range o radar exibe 2,200 yards. O radar exibe contato fora da água. Verifique sempre que quiser uma atualização da situação da superfície. Além disso, use o radar para verificar sua posição em relação ao comboio. Além das posições atuais da escolta e das posições dos submarinos à tona, você pode aumentar ou diminuir o zoom com o botão de rolagem do mouse e movimentar a câmera apertando esse botão. Cara, é difícil você falar os negócios com esse cara falando no seu ouvido toda hora, mano. Vamos lá, mano. Agora vejamos como você pode rastrear suas próprias manobras e a dos inimigos. Clique em DRT para continuar. DRT? É DRT. Contact Able now bears 018. Não sei onde que é DRT, Range mano. 2,300 yards. O traçado de navegação estimada vai ajudar você a planejar suas manobras em relação ao inimigo. A luz e o movimento sobre a superfície do vidro representam o nosso contratorpedeiro. Com marcações da circunferência externa para ajudar a decidir que rumo tomar. Cara, é difícil ler com você falando, mano. Pô. Os pontos representam a posição do nosso torpedeiro e as cruzes representam... os pontos representam a posição nossa, né? E as cruzes representam a posição do submarino. Tá, esse aqui. Você pode planejar suas manobras observando como as posições mudam com o passar do tempo em relação a umas às outras. É bem complexo, velho. Você pode alternar entre duas escalas, e assim que o inimigo estiver abaixo de 1000 jardas, recomendamos alternar para 1100. Acho que é jardas, não sei. Contact Able now bears 013. Range 2,400 yards. Arrasta a luz em movimento segurando o botão esquerdo do mouse para mover o diagrama. Mas eu tenho que mover para onde isso aqui? Não sei o que tem que fazer, mano. Contact Able now bears 012. Range 2,400 yards. Pode ser divertido usar DRT manualmente para ver veteranos da guerra naval, mas é difícil para jogadores iniciantes. Sim, sim, muito difícil. Caso queira alterar as configurações, aperta a tecla ESC que desativa o traçado automático do DRT. Range 2,400 yards. Não conheço bem, não. Mas vamos lá. Vamos pro canhão de... Diretor de canhão. Diretor de canhão tem um sistema de lentes e radar para controlar a bateria principal, de 5 polegadas. Olhe em torno pela lente, apertando o botão esquerdo do mouse e movimentando. Contact Able now bears 009. Range 2,400 yards.
Ao tirar um submarino à tona, ele mergulhará. Se tiver sorte, pode até danificá-lo. Mas a maioria dos capitães de submarino ordena uma submersão de emergência no momento em que começa a disparar. Contact Able now bears 008. Range 2,500 yards. Start tracking contact. Target acquired. Os canhões estão mirando no alvo. Clica no botão disparar. Fire. Ô louco, que alvo, mano? Eu não vi nada ali, velho. Contact Able now bears Você também pode trocar de munição e disparar 006. sinalizadores no ar. Range Sinalizadores são projetos 2,500 no ar. yards. Target bearing 006. Range 2,500 yards. Isso, mano. É difícil ler o tutorial que os caras falando, cara. Se você deseja... Se você não encontrar esse submarino com radar, nem com sonar, mas suspeitar que ele esteja por perto, isso não é difícil, cara. 005. Range 2,500 yards. Load illumination Vamos lá, round. eu vou só fazer o que tá pedindo aqui. E é isso, cara. A munição foi alterada, tá? Target Vamos lá. bearing Mete bala. 004. Range 2,600 yards. Illuminate 005. Contact Able now bears Por último, mas não menos importante, temos o holofote. Você pode ligá-lo e desligá-lo e ele iluminará o periscópio para os vigias. Assim que você iluminar o periscópio, o holofote se ajusta, vai se ajustar a ele. Target bearing 003. Range 2,500 yards. Na munição, holofote, né? Mas ele não deixa a gente clicar ali. Vamos lá, vamos sonar. Cara, é muita informação, mano. É muita informação. Velho. Lost contact. Able. Last bearing 004. Last range 2,400 yards. Eu ainda não entendi nada do paradiso. do do passadiço, aliás, né? 2,600 yards. Vamos dar uma olhada no painel do sonar. A parte mais importante é o mostrador redondo, né? Exibindo as marcações a serem usadas para controlar a cabeça do sonar. Basta clicar no indicador do sonar e arrastá-lo para girar para a esquerda ou direita. Entre outras palavras, aqui você escolhe a direção para onde quer enviar os pulsos. Se encontrar um submarino, o operador do sonar imediatamente começará a passar informações sobre ele, tirando o alvo enquanto for possível. Now bears 000. Range 2,500 yards. Bearing steady. O que a gente vai ter que fazer? Arraste o indicador para marcar são 345. Able. Now bears 359. Range 2,500 yards. Combat sonar. Contact. Encontrando o submarino, você poderá ordenar um arco de busca de 90 ou 180 graus. Método muito conveniente do que procurar manualmente. Last bearing 359. Last range 2,300 yards. Sonar, combat. Investigate arc 300 through 030. Combat sonar. Investigating arc 300 through 030. Sonar I. Sonar. This is the captain. Investigate arc 2. Combat sonar. Regain contact. Able. Bearing 020. Range 900 yards. Investigating arc 255 through 075. Aye, sir. Algo foi detectado, provavelmente é o que avistamos na superfície. Agora observe a janela na parte superior direita do painel. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 017. Range 800 yards. Very strong propeller noise. Esse jogo ele podia ter um tutorial um pouquinho mais devagar, né, mano? Pra poder... Tipo, que nem a gente que tava criando conteúdo sobre ele. Não dá tempo de falar sobre as coisas que estão escritas ali, né, mano? Combat sonar. Contact. Vamos lá. Able. Vambora. Now bears 014. Range 700 A última yards. opção na estação Very sonar é a strong possibilidade de propeller noise. alternar a marcação para marcações relativas. Nesse modo padrão, a marcação verdadeira
onde 000 e 360 é sempre o norte. Entretanto, quando você alternar para marcações relativas, a linha da proa do navio se torna o 000, tá, ela se torna o norte. Todas as marcações passam a ser em relação a ela. As marcações relativas são muito convenientes quando você começa a se aproximar do alvo, mas não precisa usar essa opção se preferir as marcações verdadeiras. Range 700 yards. Bearing steady. Antes de sairmos da sala do sonar, lembre-se que o sonar não funciona a velocidades acima da força padrão adiante. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 006. Range 600 yards. Combat sonar. Contact. Cara, isso aqui é só o tutorial e já foi meia hora, mano. 05. Range 600 yards. Very strong propeller noise. Você pode usar esse dispositivo manualmente ou no modo traçado automático. O traçado automático está ativado por padrão, para que você possa se concentrar 100% nas manobras, né? Combat sonar. Contact. Able. Now bears 000. Range 600 yards. Deixa Combat assim sonar. mesmo, deixa no Contact. automático, já tá Now difícil o bears suficiente já para 5, tutorial. 9. Não vamos deixar nada manual aí. 600 yards. Bearing steady. Vamos voltar à sala do sonar. Nossa, ainda tem que calcular o tempo para disparar nossa barragem. Caraca, mano. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 353. Range 500 yards. Estimated depth shallow. O TRR precisa de duas informações para funcionar: a velocidade do seu contratorpedeiro e a profundidade do submarino. Esses dois parâmetros precisam ser definidos na escala aqui. Agora estamos indo na direção do submarino. O rumo e a velocidade foram definidos automaticamente para o propósito desta tarefa. 3, 4, 6. Range 500 yards. Bearing steady. Ready depth charges. Shallow pattern. Tá, aqui ele está falando que a gente pode usar manualmente ou deixar no automático e tal. 338. Range 500 yards. Very strong propeller noise. Aqui eu não entendi, mano. Você precisa alinhar a peça transparente ao gráfico. Como que eu faço isso? Combat sonar. Contact. Able. Now bears 330. Range 500 yards. Combat sonar. Contact. Consigo puxar pro lado? Now bears 328. Range 400 yards. Bearings drifting left. All engines ahead. 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Seguida imita a ordem para disparar assim que o lado esquerdo do gráfico aparecer sob a ponta linha pontilhada. Contact. Able. Now bears 028. Range 500 yards. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 028. Range 400 yards. Estimated depth shallow. Você tem que esperar. Eles falar pra gente Combat sonar. Contact. Able. disparar. Now bears 028. Range 200 yards. Very strong propeller noise. Um jogo muito específico, né? Pra quem gosta dessa parte de submarino e tal, pra conhecer. Porque é uma simulação de como realmente era, né? Simulação bem fiel, assim. Combat sonar. Eu Contact. acredito, né, Able. mano? Now bears 209. Range 30 yards. Estimated Fire depth 1. shallow. Combat sonar. Lost contact. Able. Fire 2. Last bearing 209. Last range 30 yards. Fire 3. Dano leve. Dano regular.
Posto de vigia. Caraca, mano, é muita coisa, mano. Surface radar has a Funciona new uma melhor contact. visão para monobarco quando estiver perto do Bearing comboio. Seus vigias vão alertar sobre 254. possíveis Range colisões, podendo também avistar 3,500 periscópios e yards. rastros de Bridge torpedo combat. como New surface contact caso a from visibilidade radar. permita. Bearing Eles também alertarão sobre manchas de range óleo e escombros, né, que o 3,500 submarino foi yards. I atingido. designate contact À noite, os Baker. sinalizadores e Time os holofotes do 0:28. diretor de canhão podem, ajudar, aumentando o alcance da visão. Se eu estiver falando alguma coisa errada, lendo errado aqui, me perdoe, tá? Eu não consigo me concentrar direito quando tem vozes na minha cabeça. Você pode olhar livremente em torno, pressionando e apertando o botão esquerdo do mouse e movimentando. Você pode também aumentar e diminuir o zoom pressionando o botão binóculo. Esse aqui do lado, né? Combate. Não deixou nem a gente ver o negócio lá. Não dá nem pra voltar mais. A próxima posição permite que você escolha entre todos os seus alvos detectados. Cara, é muita coisa, mano. Muita coisa, velho. Aqui você encontra uma lista de todos os contatos inimigos detectados até então, assim como as informações mais recentes sobre eles. Essa função é muito útil, principalmente quando você perde contato e está tentando restabelecer. É muita informação para alguém que está aprendendo, tá ligado? Surface radar has a new contact. Bearing 178. Range 2,800 yards. Bridge combat. New surface contact from radar. Bearing 178. Range 2,800 yards. I designate contact Charlie. Time 0:30. Antler, reporting. Posição Antler, diferente. this is Bloodhound. Take new station in convoy screen. Roger. Antler taking station. Mountie, this is Bloodhound. Proceed to engage contact. Baker. Roger. Mountie engaging contact. Baker. Ah, não consigo... Ah, tá. Ele muda o rastreio aqui. Se você trocar um contato com 2 navios da escolta ou ajudar outro membro da escolta na perseguição, a chance de sucesso aumenta consideravelmente. Um ataque bem coordenado pode ser muito eficaz, visto que os 2 navios trocarão informações de traçado caso algum perca o contato com o alvo. Mas ao mesmo tempo é importante ter cuidado para evitar colisões e tentar não concentrar uma parte muito grande da sua frota em um só inimigo. A última ferramenta à sua disposição é o suporte aéreo. Ele é um anjo da guarda. E dependendo de como você usá-lo, poderá fazer diferença entre a vitória e a derrota. O suporte aéreo é a unidade mais rápida, representando uma grande ameaça aos submarinos. Ele pode executar um único ataque de cargas de profundidade, mas depois de lançá-lo, ainda poderá atacar submarinos com metralhadoras. Sua simples presença fará que os submarinos mergulhem para evitar ataque em potencial, tardando sua ação e tirando sua liberdade de operação. Vamos ver como funciona. Black Cat está representando com um invertido azul. Black Cat reporting. Roger. Black Cat on the Vamos way. atacar o contato C. Convoy. Black Cat, this is Bloodhound. Attack contact. Charlie. Bom, galera, tive um pequeno problema aqui onde o jogo foi fechado e eu não consegui concluir o tutorial, né? Não consegui mostrar inteiro para vocês, mas já deu para ter uma pequena noção de como o jogo é, tá? O jogo, ele é bem fiel ao que aconteceu de fato, né? De como é, de fato, como eram, aliás, de fato, os submarinos daquela época, né? Então, é uma experiência única. O jogo não é um jogo fácil, tá? É um jogo bem complexo, na real, de se jogar. Porém, é para um público bem específico, né, gente? Então, se você tem curiosidade de saber como que eram os submarinos daquela época, é um jogo muito interessante para se jogar. Galera, espero que vocês tenham gostado.
deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva para ajudar a gente e até a próxima. Valeu!